FX30 ou FX3? Qual das duas ainda vale a pena investir em 2025? E teria mesmo essa grande diferença entre as duas? Fica até o final que hoje eu vou fazer um comparativo dessas duas e a gente vai dar o veredito. Se você ainda não for inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo e faça aqui a sua inscrição. Primeiro vamos começar falando do que as duas câmeras têm igual. Eu tô gravando agora com a FX30 e a 2470 2.8 da Sigma e aqui tá a FX3 na minha mão. Bom, basicamente as duas têm muitas coisas iguais, entre elas o corpo. O corpo é basicamente o mesmo nas duas câmeras, tanto a disposição dos botões, o grip, os atalhos, as entradas de HDMI, fone de ouvido, USB, o LCD articulado, é basicamente a mesma coisa. Sem contar no menu, também é o mesmo menu para as duas câmeras. Eu senti uma leve diferença de cor do menu da FX3 para a FX30. A FX3 tem um laranja um pouco mais claro, enquanto a FX30 tem um laranja um pouco mais escuro, mas isso é um detalhe, tudo é a mesma coisa, é o mesmo menu. A resolução, o FPS, o bitrate, o 10-bit 422 também é o mesmo nas duas câmeras, não mudando em nada. O sensor das duas também é estabilizado, tem a mesma estabilização, tanto o Standard como o Active. Ambas são da linha de cinema porque elas conseguem ter a capacidade de gravar em RAW externo. Tanto a FX30 como a FX3, por isso elas são da linha de cinema, elas conseguem gravar em RAW. Bom, já deu pra ver que as câmeras são praticamente iguais, mas qual é a verdadeira diferença entre as duas? A começar pela fotografia. As duas, apesar de serem câmeras de cinema e ter um propósito 100% para vídeo, elas também fazem foto. A FX30 tem 26 megapixels, enquanto a FX3 tem apenas 12 megapixels. Isso impacta diretamente no desempenho em baixa luz, a gente vai conversar um pouco mais lá na frente sobre isso. Apesar da FX30 ter o dobro de megapixels da FX3, a FX3 tem algumas funções mais aprimoradas para fotografia, como o modo burst, que é as fotos em sequência, coisa que a FX30 não faz, ela só faz uma captura única, e também a FX3 tem a capacidade de colocar flash, dá para utilizar com flash. A FX30 também não tem como fazer fotografia com flash. Mais megapixels não significa dizer necessariamente que tem mais qualidade. Tanto que eu fiz testes aqui no estúdio, uma sessão mais controlada. Eu não senti diferença nas duas câmeras. Claro, se eu der um zoom muito forte, a gente sente que a FX30 tem uma nitidez um pouco maior que a FX3 por conta dos seus megapixels. Dá para ampliar um pouco mais a imagem, para reenquadrar. No geral, a gente não vai dar esse zoom tão absurdo assim, seja a FX3 ou a FX30 em termos de fotografia. Pelo menos eu não senti uma diferença tão grande assim. As duas têm qualidade boa, porém, elas são câmeras para vídeo, câmeras de cinema, foco 100% no vídeo. A diferença master entre as duas câmeras é sem dúvida o sensor. A FX3 tem um sensor full frame, enquanto a FX30 tem um sensor crop. E o Eric Oliveira perguntou lá no Instagram se o tamanho do sensor tem impacto na imagem final. Bom, e a resposta é depende. E aqui pode ser que tenha uma polêmica por conta disso, porque a FX3 ela é muito mais cara que a FX30, ela tem um sensor maior, ela tem uma capacidade melhor em baixa luz. Nos testes que eu fiz, ela não tem uma diferença tão brusca assim da FX30. O que eu senti de diferença mesmo foi o desfoque de fundo. Você pode ver, eu tô gravando agora com a FX3, ela me dá mais desfoque de fundo, né, por ter um sensor maior, ela entra mais luz e tal, então tem um desfoque maior. E a questão da capacidade de gravar em baixa luz. Mas diferença de qualidade mesmo entre as duas eu não vi. Claro que tem uma texturinha ali de full frame, coisa que a FX30 não tem por conta da lente, por conta do tamanho do sensor, mas no final das contas as duas são muito parecidas mesmo em termos de qualidade. Tanto que nos testes que eu fiz usando a mesma lente nas duas câmeras, elas têm a imagem muito parecida mesmo, e a questão do desfoque na FX30 pode ser contornado, digamos assim, usando uma lente mais clara. Por exemplo, essa lente da Sigma era uma lente 2.8, e aqui na FX30, para compensar esse desfoque, daria para usar uma lente 1.8 ou uma lente 1.4, então ela dá esse desfoque maior. Digamos que uma lente 2.8 na FX3 equivale a uma lente 1.8, 1.4 na FX30 em termos de desfoque, em termos de entrar mais luz também. Em termos de gravação em baixa luz, a FX30 praticamente enxerga no escuro, por ela ter menos megapixels que a FX30, os pixels eles são mais agrupados, fazendo com que o sensor e o processador trabalhe muito melhor ali, processando a imagem e praticamente enxergando no escuro. Vou fazer um teste agora aqui no estúdio, totalmente apagado, só com esse bastão de LED aqui, com a potência no mínimo, ela tá no mínimo, é o Luxel P7. Aqui eu tô com a FX30, eu vou começar a subir o ISO dela agora, começando aqui com o ISO 100, tá no Picture Profile Off, não tá em S-Log, então eu tô aqui subindo o ISO dela só com a luz rebatida aqui na parede, e ela bate aqui em 32.000 de ISO.
ela não sobe mais que isso. Então, dá pra ver, dá pra enxergar, mas é o limite dela. Gravando agora com a FX3, utilizando mais uma vez o bastão em 1%, na potência mínima dele, tá refletido aqui na parede, tá tudo escuro, não tem mais nada aceso. E aqui a FX3 já tá no ISO 80, eu vou aumentando aos poucos, gradativamente. Vou aumentar mais aqui. Enquanto isso, ela já aparece aqui 64.000 de ISO. Não sei se dá pra ver com a nitidez aqui. 64.000 de ISO. E aumentando. Eu tô usando no perfil PPOff, Standard. Não tô em S-Log. E aqui chegou no limite. 409.600 de ISO. Esse aqui é o resultado só com esse bastão aqui refletido na parede. Claro que se eu apagar não vai ter nada, né? Não vai ter nenhuma fonte de luz. Mas ela praticamente enxerga no escuro. O fator de crop em 4K 120, o que isso influencia, né? Bom, o fator de crop na FX3 ele é apenas de 1.1 e na FX30 ele é de 1.6. Então você vai perceber que na FX30 ela tem um fator de crop muito maior, então a imagem ela é reduzida. O sensor ele é reduzido para ter esse crop no 120, coisa que a FX3 não faz. Na FX30, apesar de ter 4K 120, em baixa luz também não é tão legal filmar, por conta que ela reduz um pouco mais o sensor, ela cropa o sensor que já é cropado, então até o shutter que você vai usar ali a regra do 180, né? Se você está gravando em 120 fps, você vai colocar o shutter em 1/240. Então isso faz até aumentar o shutter, mesmo você diminuindo a velocidade, vai ter que subir o seu ISO, então vai granular mais ainda. É mais indicado a você usar o 120 dela com mais iluminação, seja um ambiente controlado ou luz do dia também, que funciona muito bem. Já na baixa luz ela não funciona tão bem. A FX3 ela ganha mais uma vez por conta do tamanho do sensor. Qual o valor e o custo-benefício entre as duas câmeras? Bom, na minha humilde opinião, a FX30 é o melhor custo-benefício pelo valor da câmera e pro que ela entrega também. Título de comparação, aqui no site da BH, em valor em dólares, a FX30 está custando $1.948, enquanto a FX3 está custando $4.098. Se você for converter para real, sai um pouco mais pesado, né, comprando a FX3 em comparativo com a FX30, que ela também entrega um material muito bom. Sem contar que a FX3 ela é full frame, então ela precisa de lentes full frame que são muito mais caras que lentes crop também. Então eu creio que o melhor custo-benefício nesse caso é a FX30. Bom, e quando indicar uma FX3, quando indicar uma FX30? Bom, isso é muito relativo. Hoje, por exemplo, a FX3 ela já está na lista da Netflix para as produções dela, então ela é uma câmera que já se adequa aos padrões da Netflix, por exemplo. Se você já tem uma lente full frame, se você grava muitos eventos em baixa luminosidade, que tem a extrema necessidade de subir o ISO para compensar melhor, quer ter aquela textura de full frame, que é um pouco mais diferenciada, a FX3 é para você. Se você não quer produzir para Netflix, se não tem essa extrema necessidade de subir o ISO, de ter umas produções boas, um cenário controlado, que você consegue entregar bons resultados também, a FX30 supre de uma maneira assim espetacular. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, comente aqui alguma coisa que eu não falei no vídeo, alguma dúvida que você possa ter, e me siga lá no Instagram também, @DanielRodrigo, e fique atento aos próximos vídeos aqui desse canal. Valeu!